Deixa eu orar por você, para você receber a palavra. Querido, compartilhe. Tem muita gente chegando dos cultos agora para a live. Não deixe de compartilhar, porque essa mensagem, ela vai falar com você. Glória a Deus. Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma noite de poder ministrar a Tua palavra. Que a Tua palavra venha cair numa terra fértil e produtiva. E venha produzir frutos para o Teu reino e para a glória do Teu santo nome. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 17. Esse texto, ele é muito conhecido, mas ele tem muitas coisas profundas a nos revelar. Marcos 10, 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aí no capítulo 10, irmão Miros, versículo 27, 29, 30 e 31. Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim, do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, irmãs e filhos, e campos com perseguição, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Queridos, essa mensagem, ela tem lá na epígrafe, lá em cima do texto, o jovem rico. O jovem rico. E eu quero pregar nessa noite sobre o tema, mexendo no meu ninho. Coloca aí, irmão Miros, esse tema, mexendo no meu ninho. Mexendo no meu ninho. Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos muito com ele. Muito. E uma das coisas que mais me chama atenção nesse texto é que todo pregador prega, na sua eloquência, dizendo: olha, ninguém que vem até a presença de Jesus sai vazio. Ninguém que vem na presença de Jesus sai sem um milagre. Todos que vêm à presença de Jesus saem com bênção. Mas a Bíblia está dizendo aqui que este jovem saiu triste e contrariado. O tema é mexendo no meu ninho. Mexendo no meu ninho. Este jovem saiu triste e contrariado. Por que ele saiu triste e contrariado, pastor? Porque ele não permitiu Jesus mexer no seu ninho, ou mexer na sua estrutura. Ele não permitiu Jesus mexer na estrutura da sua vida. E por ele não permitir Jesus mexer na estrutura da sua vida, ele vai sair da presença de Jesus triste e contrariado, porque ele amava mais a sua vida, mais as suas coisas, mais a sua estrutura, do que aquilo que Cristo poderia lhe oferecer. Mas uma das chaves desse texto é
o que está escrito no verso 21 do capítulo 20, do capítulo 10 de Marcos. Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus, olhando para ele, o amou. Por que Jesus amou o jovem rico? Por que Jesus amou este jovem? Talvez você vai dizer, pastor, Jesus amou este jovem porque ele ama qualquer um. Não. Veja que a Bíblia está destacando aqui que quando Jesus olhou para ele, Jesus amou aquele jovem. Você sabe por que Jesus amou aquele jovem? Jesus amou aquele jovem porque ele tinha qualidades. Oh, glória! Jesus amou ele porque ele tinha qualidades. E você vai dizer assim, mas pastor, que qualidade ele tinha? A primeira qualidade está no versículo 17. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A primeira qualidade deste jovem é que ele se preocupou com a vida eterna. Oh, glória! A primeira qualidade deste jovem é que ele se preocupou com a vida eterna. E quantas pessoas que estão acordando, trabalhando, chegando em casa, dormindo, acordando, trabalhando, estudando, correndo atrás, e não se preocupa com a vida eterna. Quantas pessoas que nós conhecemos que não se preocupa com a vida eterna. Este jovem correu até Jesus preocupado com a vida eterna, porque ele com certeza correu atrás de muita gente. Com certeza ele foi atrás dos rabinos. Com certeza ele foi atrás dos escribas. Com certeza ele foi atrás dos sábios. Com certeza ele estava à procura dessa resposta. Eu quero saber o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. E com certeza este jovem ouviu falar de Jesus. E ele disse, ele vai me responder, porque todos correm atrás dele. Todos querem ouvir ele. Ele não só traz respostas às pessoas, como ele cura enfermo, ressuscita morto, purifica leproso, expulsa demônio. Ele tem a resposta que eu preciso. E querido, eu vou dizer algo muito forte para você aqui agora. Você precisa se preocupar com a vida eterna enquanto você está vivo. Enquanto você está respirando, enquanto você tem fôlego de vida. E veja que o jovem, como a Bíblia destaca que ele era o jovem rico, ele estava em pleno vigor. Por quê? Porque depois da morte é tarde demais. Depois da morte é tarde demais. Em Lucas 16, 19, a seguir, Jesus vai contar a história de Rico e Lázaro. E Jesus vai dizer que o rico morreu e foi levado ao Hades, e Lázaro morreu e foi levado ao seio de Abraão. Esse aqui, em Lucas 16, 19, era o mundo dos mortos antes da ressurreição de Cristo. Quando Jesus ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro, Efésios 4:11. Jesus removeu o paraíso e deixou o Hades, o abismo, e o lago de fogo, o inferno. E veja que quem está no curso sabe o que eu estou falando aqui. O paraíso foi removido quando Jesus ressuscitou. E ficou lá somente o Hades, o abismo e o lago de fogo. Agora presta atenção. Jesus está contando em Lucas 16, 19 algo que aconteceu antes dele ressuscitar. Então imagine aqui, a minha mão esquerda está o Hades, e na minha mão direita está o paraíso, e aqui no meio está o abismo.
E o rico morreu e foi levado ao Hades. E este rico morrendo e sendo levado ao Hades, ele fez 3 coisas tarde demais. Primeira coisa que ele fez, ele ergueu os olhos para cima. Tarde demais. Segunda coisa que ele fez tarde demais, ele clamou pela misericórdia. Ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, porque eu estou atormentado nesta chama. Aí ele diz, o verso 24, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha me refrescar a língua. Terceira coisa que ele fez tarde demais, ele clamou pela salvação da sua família. Ele pediu para Lázaro ir na casa dos seus 5 irmãos e pregar para ele tarde demais. Só que o que mais me chama a atenção em Lucas 16 é o versículo de número 24. Esse versículo ele mexe comigo. Esse versículo ele vai me mostrar uma realidade que poucos querem enxergar. Porque a visão que nós temos das pessoas no inferno é uma visão de que pessoas estão lá clamando para sair do inferno. É que as pessoas que estão no inferno estão desesperadas, dizendo: me tira daqui, eu não quero ficar aqui. É esta visão que nós temos do inferno. Mas sabe o que acontece, meu irmão? O versículo 24, ele vai nos revelar que ninguém que está no inferno pede para sair do inferno. Isso daqui é assombroso, assustador, mas necessário falar. Pastor, me prova na Bíblia que ninguém que está no Hades, que o Hades é a antessala do inferno. O inferno mesmo só vai se abrir no trono branco. O Hades é o lugar de tormento, conhecido na Bíblia como Seol e Tártaro, é o mesmo lugar. Lugar de sofrimento, onde o fogo não se apaga. E quem está no Hades não pede para sair de lá. Por quê, pastor? Porque está na Bíblia. Olha o que Jesus disse no verso 24. O rico estava no Hades e ele disse, clamando, disse Abraão, meu pai. Esse Abraão, meu pai, também me chama a atenção. Porque só chama Abraão de pai quem é judeu. E se ele chamou Abraão de pai, quer dizer que ele conhecia as 613 leis da Torá. Se ele chamou Abraão de pai é porque ele não saía de dentro de uma sinagoga. Se ele chamou Abraão de pai, ele conhecia a palavra. E ele vai dizer, meu pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e venha me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Porque a pergunta que você tem que fazer nesse texto é: por que o rico não disse, me tira daqui? Por que o rico não disse, eu não quero ficar aqui? Presta atenção, a Bíblia está dizendo que o rico disse, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e descer aqui para refrescar a minha língua. Talvez o que eu vou falar aqui vai chocar a tua religião, mas é necessário falar. Você sabe por que ninguém que está no Hades pede para sair do Hades? Porque a presença de Deus está no Hades. Pastor, é heresia, Deus não está no Hades. Vou mostrar para você na Bíblia. Oh, glória! Olha o que está na Bíblia no Salmo 139. Versículo 8 a seguir.
Isso aqui fala da onipresença de Deus. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Oh, glória! Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que ali também tu estás. Seol, Hades e Tártaro é o mesmo lugar. E o salmista Davi está dizendo que para onde eu vou fugir da tua face? Se eu fizer lá nas estrelas a minha cama, tu está. Mas se eu fizer a minha cama no Seol, no lugar de tormento, lá também tu estás. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se de certo disser que as trevas venham me encobrir, então a noite será luz à roda de mim, mas nem ainda as trevas me esconderão de ti, mas a noite resplandece como o dia, porque as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Mas não é porque a presença de Deus está no Hades que Deus habita lá. Saiba dividir as coisas. Se eu disser que a presença de Deus não está lá, então Deus não é onipresente. Deus não habita no Hades, Ele está. A presença está. Aonde Deus habita, pastor? Deus habita no céu? Habita, mas Deus habita aqui, ó, num coração quebrantado e contrito. E sabe por que o rico não pediu para sair do Hades, meu irmão? Porque a presença de Deus, ela é tão atormentadora no Hades, que ninguém que está no Hades pede para sair de lá. Sabe por quê? O rico estava consciente. O rico lembrou de Abraão. O rico lembrou de Lázaro. O rico lembrou dos seus 5 irmãos. E sabe o que isso quer dizer? Que o rico lembrou de todas as oportunidades que Deus deu para ele mudar de vida, para ele se arrepender do seu pecado. O rico lembrou de todas as vezes que o amor de Deus cercou ele, e ele não quis se render à vontade de Deus. É por isso que eu quero te dizer que se for para se preocupar com a vida eterna, se preocupe enquanto você ainda está se respirando. Porque depois da morte, não vai adiantar clamar por misericórdia. Depois da morte não vai adiantar alguém acender vela para tirar do purgatório. Que o próprio texto de Lucas, a resposta que o rico recebeu é: existe um grande abismo entre nós que estamos no paraíso e vocês que estão no Hades. De sorte que quem está no Hades não entra no paraíso e quem está no paraíso não entra no Hades. Não existe purgatório. Se for para se preocupar com a vida eterna, se preocupe agora. Se arrependa, como o irmão Mírio está dizendo agora. Coloque a tua casa em ordem agora. Jesus amou este jovem porque ele se preocupou com a vida eterna. Segundo, sabe por que Jesus amou esse jovem? Que Jesus vai responder, tu sabes o mandamento: não mata, não rouba, não se prostitui, não adultera, honra teu pai e tua mãe. Aí o jovem disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. O jovem praticava a Torá, mas não tinha certeza de vida eterna. Meu irmão, por que você está buscando a Deus?
Por que que você está servindo a Deus? Parece contraditório o que eu vou falar depois de ter falado do inferno. Mas certo pregador orou a Deus assim, olha a oração do pregador. O pregador disse assim a Deus: Deus, se eu te sirvo, por causa das coisas que existem no céu, que eu nunca entre dentro do céu. Senhor, se eu te sirvo, por medo do inferno, que eu queime dentro do inferno por toda eternidade. Mas o pregador orou a Deus e disse: Senhor, se eu te sirvo, por amor ao que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, que eu permaneça aos pés de Cristo por toda eternidade. Não adianta nada ter religião para ir para o céu ou por ter medo do inferno. Aleluia. Eu tenho que servir a Ele por amor ao que Ele fez por mim na cruz do Calvário. E eu estou liberando essa palavra porque tem uma multidão que me segue, meu irmão, com medo de ficar no arrebatamento e com medo de ir para o inferno. Eu não sirvo a Deus por causa do céu e nem por medo do inferno. Eu sirvo a Ele por amor ao que Cristo fez por mim. E se eu sirvo a Ele pelo que Cristo fez por mim, as coisas se tornam mais leves. Orebacalavastia. Mas para muitos servir a Deus é pesado. Por quê? Porque tem o fado da religião. Cumprem o que a religião diz, mas não tem comunhão com Cristo. Meu irmão, eu estava vendo os comentários dos meus vídeos e eu fico assustado. Eu fui ver os vídeos da minha esposa hoje, que ela postou vídeo. E o povo falando: essa irmã é muito vaidosa, essa irmã é muito vaidosa, essa irmã é muito vaidosa. Meu irmão, sabe o que é vaidade? Vaidade é tudo que é passageiro. Se você veste saião, não corta cabelo, não usa maquiagem, biblicamente isso é vaidade, porque você quer ser melhor que os outros. Se você não faz isso para a glória de Deus, isso é vaidade. Mas as pessoas estão presas na roupa, no costume, e não conseguem ter comunhão com Deus. Se esse jovem disse, olha o que o jovem disse: eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não difamo meu pai e minha mãe, eu não adultério, eu não mato, desde a minha mocidade. O jovem está dizendo: eu pratico tudo que a minha religião manda. Mas eu não sei aonde eu vou passar a minha eternidade. Não adianta ter capa de religião e não ter comunhão com Deus. Não adianta viver conforme a religião manda e não saber aonde vai passar a sua eternidade. Meu irmão, Lucas capítulo 15. A parábola do pródigo vai nos revelar uma grande verdade. O filho mais novo foi, pegou a parte da herança, gastou com as meretrizes, foi trabalhar numa fazenda, dava comida para porco e não podia comer a comida do porco, e lá comendo dando comida para porcos, ele dizia: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura e eu aqui perecendo.
Aí ele vai dizer, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros, dos teus trabalhadores. Aí a Bíblia vai dizer que ele levanta e vai. Sabe o que o pai fez? O pai não jogou na cara o pecado. O pai não condenou ele. O pai não jogou ele fora. O pai não disse, você gastou dinheiro com a meretriz, você não pode. O pai não disse, você bebeu, você se prostituiu, você errou. O pai não disse. O que o pai fez? O pai abraçou o filho. Beijou o filho. E disse, esse meu filho estava perdido, mas agora foi achado. Aí a Bíblia diz que ele troca as vestes, coloca a melhor veste. A melhor veste naquela época era a veste do pai. O pai coloca a sua veste sobre o filho. O pai coloca anel no dedo do filho, ele tira o seu anel e coloca o anel, ele manda colocar sandália no pé. E ele manda celebrar uma festa. E a festa começou, e no verso de número 29. Aleluia. Vem a hora que o irmão mais velho chega. E o irmão mais velho chega e diz o que está acontecendo, e os trabalhadores dizem, teu irmão voltou. Aí no versículo 29, ele vai dizer ao pai, olha o que ele vai dizer ao pai. Disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca ter transgredido o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou toda a sua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre esteve comigo. Aleluia. Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Presta atenção no que eu vou te dizer. Muitos de nós somos idênticos ao irmão mais velho. Muitos de nós somos igual ao irmão mais velho. Eu não falto culto. Eu dizimo, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu consagro, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu nunca transgredi nada, eu nunca pequei, eu nunca errei, eu nunca falhei. Mas aí vê um irmão que caiu vindo para a presença de Deus. Acha que o irmão não merece mais pregar, não merece mais cantar, não merece mais profetizar. Por quê? Porque foi para o mundo e agora não merece mais ter oportunidade. Muitos de nós somos idênticos ao irmão mais velho. Nós não suportamos ver Deus usar de misericórdia, nós só queremos juízo. Querido, não adianta ter capa de religião, porque infelizmente eu vou ter que falar, muitos estão escondidos numa roupagem de hipocrisia. Não ajuda ninguém, não estende a mão para ninguém, não usa de misericórdia com ninguém e se acha melhor que todo mundo. Se acha alguma coisa por ter uma credencial de membro, por ter uma cadeira em cima de um púlpito, por ter cargo dentro de uma igreja, você não precisa disso para ser salvo. Você ama mais os teus cargos. Você ama mais a tua estrutura religiosa do que aquele que morreu pelo teu pecado. Eu já fui pastor de igreja, meu irmão, quer ver uma pessoa desviada da igreja, do sistema religioso? Tira cargo de crente.
Ele quer beber, quer fumar, quer ir para o mundo, por quê? Porque o cargo era tudo que ele tinha, ele queria mostrar alguma coisa através do seu cargo. É por isso que tem muita gente ferida. É por isso que tem muito youtuber aí que não traz edificação nenhuma, só quer dividir o corpo de Cristo. Porque queriam ser reconhecidos, queriam ter nome, queriam ser alguém, e muitas das vezes o sistema não deu espaço. E em vez de permanecer crente, eles saíram do sistema e só sabem maltratar o sistema porque não conseguem entender o propósito de Deus em tudo. Mas eu quero te dizer, querido, que não adianta. Não adianta ter cargo, não adianta ter credencial, não adianta ter um lugar no púlpito, não adianta ter destaque no meio religioso se você não sabe aonde vai passar a vida eterna. Infelizmente, nós estamos vivendo no tempo do irmão mais velho, que acha que porque faz tudo certinho, deve ter mais misericórdia, deve ter mais privilégio. Você não sabe o que é amar. Oh, glória! Então veja que o jovem rico, ele tinha o quê? Ele tinha preocupação com a vida eterna. Ele cumpria os rituais da religião. E ele era rico. E isso é uma qualidade. Mas você vai dizer assim, mas pastor, ele não quis abrir mão da riqueza. Não, ele não quis abrir mão do seu mundo. O próprio Jesus disse no verso 31, que se ele abrisse mão, está aqui, ó, Marcos 10, 31. Se ele tivesse aberto mão do seu mundo, ele receberia 100 vezes mais essa vida, com perseguições, e além disso a vida eterna. Jesus não disse que não daria nada para ele. Jesus não disse, Jesus disse, se ele abrisse mão do seu mundo, eu daria 100 vezes mais. 100 vezes mais. Eu vou ler o texto, para você não dizer que eu estou pregando heresia. Marcos capítulo 10, versículo 30. Aí ele fala no versículo 29 que abra mão disso, abra mão daquilo, e ele diz que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Se ele abrisse mão do seu dinheiro, ele iria receber 100 vezes mais. Querido, eu vou falar isso aqui por trás da cruz de Cristo, debaixo da cruz de Cristo. Eu não falo isso aqui para me vangloriar. Se for para mim falar quanto eu gastei esse ano na obra de Deus, viajando por todos os estados do Brasil, com comida, combustível, hospedagem, despesa de viagem, carro que estragou, pneu que estourou, passagem de avião, com caixas que foi distribuída, com programa de rádio, com programa de TV, com estúdio. Talvez você vai dizer, esse pastor é rico. Não, meu irmão. Eu fiz tudo isso quando eu comecei sem ter condições nenhuma. Quando eu comecei meu primeiro programa de rádio, quando eu liguei para a rádio, e a Rádio Unção aqui de São Paulo falou o valor, era todo o dinheiro que eu tinha, mas eu acreditei. Jesus falou comigo, pregue a minha palavra, pregue a minha palavra. E eu falei, manda o número da conta e o contrato, e eu fechei na hora, e eu dei tudo que eu tinha. E se alguém olhar e ver a colheita, vai ver que não para. Sabe por quê, meu irmão? Porque quanto mais você semeia, mais você vai colher. Mas sabe o que é o problema de muita gente, como desse jovem, que o seu dinheiro, a sua casa, a sua joia, o seu carro é mais importante para você do que a obra e o reino de Deus. Para o jovem rico, Jesus disse, se ele abrisse mão, verso 29 e 30 de Marcos 10, eu lhe daria 100 vezes mais nessa vida, e além disso a vida eterna.
É por isso que as pessoas condenam prosperidade, porque não abrem mão de semear. Enquanto você não aprender a semear, você nunca vai colher nada na tua vida. Isto é uma lei imutável. Tudo que o homem semeia, Gálatas 6:7, ele vai colher. Não adianta, nós queremos ir contra a palavra. Então, se esse jovem abrisse mão do seu mundo, ele iria receber 100 vezes, mas ele não quis abrir. Meu irmão, tem pessoas aqui nessa live que têm condições de fazer 100 vezes mais do que eu faço. Que tem condições de investir muito mais do que eu estou investindo, mas sabe por que você não investe? Porque você tem medo de perder. Você tem medo de abrir mão de coisas tão pequenas. Querido, em nome de Jesus, esse jovem não provou a salvação e não provou a vida eterna, e não provou a prosperidade, pelo menos no texto bíblico nos dá a entender, porque ele não abriu mão da sua estruturinha. E sabe o que eu acho que me chama a atenção? É o que está aí, ó. No versículo, vamos para a Bíblia. Quando Jesus olha para ele e diz, falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres e vem e segue-me. A Bíblia vai dizer no verso 22, e ele, contrariado com essa palavra, se retirou triste porque possuía muitas propriedades. Ele não quis abrir mão. Querido, tem muita gente avarenta. Você sabe que o avarento, ele ama mais o dinheiro do que as pessoas. Ele está preso no dinheiro. Ele possuía muita propriedade. Então, quando ele olha para o que ele ia perder, ele diz, não, eu não vou abrir mão da minha vida, não vou abrir mão da minha estrutura. E agora você vai entender o tema dessa mensagem. Sabe por quê, meu irmão? Este jovem tinha tudo que uma pessoa quer. Olha para a vida desse jovem, olha para a vida dele. Tinha dinheiro, tinha religião, e se preocupava com a vida eterna. Ele tinha tudo que uma pessoa quer. Ele tinha uma vida estruturada. Mas Jesus olhou para ele e disse assim, deixa eu mexer na tua estrutura. Deixa eu mexer no teu mundinho. Porque eu quero te dar 100 vezes mais. Eu quero multiplicar o que você tem. Eu quero que você tenha mais. Mas ele olhou para o mundinho dele e disse, não, eu tenho muito já. Eu tenho bastante, então eu não posso abrir. E ele teve coragem, meu irmão, de sair triste e contrariado. Eu não sei se alguém aqui já assistiu uma reportagem do Gavião Real. E o Gavião Real, meu irmão, o Gavião Real, ele faz o ninho nas mais altas árvores da Amazônia, nas mais altas árvores. E aonde ele faz o ninho, eu vou mostrar para vocês, eu vou mandar a imagem aqui para o Nani. Aonde ele faz o ninho, em cima das árvores, a primeira camada do ninho do Gavião Real é espinho. Então, a primeira camada que ele vai fazer é espinho. Aí ele vai, faz o espinho, a camada de espinho. E depois o Gavião Real, isso daí no Globo Repórter, passou isso que eu estou falando. É lá no Globo Repórter. Aí, depois o Gavião Real vai e coloca pele de animal. Bota essa imagem para mim aí, né? Olha só, ele bota pele de animal. E ele vai colocar palha, e ele vai gerar o filhote no ninho. Presta atenção, presta atenção.
Ele cria, então a mãe e o pai, vamos dizer assim, as aves, cria a estrutura para o filhote. O filhote vai chocar. E aí sabe o que o gavião real vai fazer? Você está vendo aí ele, ó. E o filhote, o gavião real vai lá e vai trazer comidinha na boca do filhotinho, comidinha na boca. Vai ali lidar com o filhote por 6 meses, porque é o ciclo para o filhote começar a voar. Mas se o filhote não voar, ali o gavião real vai pegar o filhote, vai jogar em cima da asa, e ele vai levantar voo. E se o filhote não voar, ele vai começar a incentivar o filhote a voar, a voar. Mas se ele não voar, você sabe o que o filhote, o pai faz? Ele vai lá e destrói o ninho. E sabe por que destrói o ninho? Porque o filhote não nasceu para viver no ninho. E eu fico imaginando, meu irmão, a mente do filhote. O que minha mãe está fazendo? É aqui que eu como, é aqui que ela me protege da chuva, é aqui que eu sou protegido. Não me falta nada nesse ninho, por que ela está destruindo o meu ninho? Agora presta atenção. Você está vendo aí o ninho destruído? A primeira coisa que sai do ninho, meu irmão, é o espinho. O ninho vai ficar um lugar inabitável. Mas depois dos gaviões destruir o ninho, você sabe o que eles vão fazer? Eles vão abandonar o filhote no ninho. E o filhote só vai ter 2 opções. Ou ele voa, ou ele morre. Pastor Carlos, não estou entendendo. Essa mensagem, meu irmão, é para arrancar você do ninho. Você sabe por que a tua vida está de cabeça para baixo? Só você sabe por que tudo virou de cabeça para baixo e você olha para a tua estrutura e diz: o que eu vou fazer? Não é o diabo, não é as pessoas, é Deus que mexeu na tua estrutura. Porque Deus, o próprio Deus, meu irmão, ele não suporta mesmice. Porque você estava num comodismo tão grande, como está se falando aí na própria live, que você se acostumou a dormir todo dia o mesmo horário, acordar o mesmo horário, sentar no mesmo lugar no ônibus, sentar no mesmo lugar no trabalho, sentar no mesmo lugar na igreja. A rotina da vida se tornou a mesma, e daí Deus disse: não, eu tenho algo maior para você. E sabe o que Deus fez? Deus destruiu a tua estrutura. E sabe por que Deus destruiu? Porque você não nasceu para viver debaixo dessa estrutura. E agora que o teu ninho está todo revirado e os espinhos estão para fora, o incrível dessa reportagem é, sabe qual é, meu irmão? É que tem filhote que mesmo com os espinhos, eles dão um jeitinho de ir lá para o meio do espinho e diz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mesmo sentindo dores do espinho, ele quer ficar dentro do ninho. Eu não saio daqui. Daqui ninguém me tira, porque tem medo. Porque tem medo. E tem pessoas que estão me ouvindo aqui, que Deus marcou um encontro contigo aqui, você tem medo de mudar de igreja, medo de iniciar de novo, medo de recomeçar, mas entenda, meu irmão, Deus já destruiu. É porque Ele tem algo novo na tua vida. Deus destruiu, permitiu muita coisa cair.
Não é porque Ele te odeia, é porque Ele quer que você prove o que você nunca provou. Ele quer te dar experiências que você nunca teve. Orebacalavastia. Erimandu que elebau e de orebacanduremaia. Você está todo ferido, ferida dentro do ninho. Você não consegue nem se levantar. Querido, entenda isso daqui. Se o filhote não voar, ele vai morrer. Se você não se posicionar, você vai morrer espiritualmente. Se você não se posicionar, as coisas vão piorar. Deus já fez tudo para te arrancar dessa situação, mas você está aí todo ferido, num ninho todo destruído. Erabacanduremaia. Agora pense comigo, meu irmão. O jovem rico, Jesus foi lá no ninho dele e disse: deixa eu mexer nessa estrutura. E o jovem rico virou as costas para Jesus e disse: eu vou continuar com a minha estrutura. Eu vou continuar no meu mundinho. Eu tenho medo de sair dessa estrutura. Eu tenho medo de sair da minha vida, da minha rotina. Eu tenho medo. Então o que ele fez? Ele vira as costas para Jesus e sai triste e contrariado, porque ele não permitiu. Querido, comece a entender que Deus está fazendo uma mudança na tua história. Eu quero te dizer, saia dessa situação. Porque Deus não te fez para viver dentro do ninho, Ele te fez para voar. Agora eu quero que você imagine comigo. Se esse filhote voa, se esse filhote voar, ele vai provar o que ele nunca provou. Se esse filhote voar, porque ele nasceu para voar, ele vai ver o que ele nunca viu. Se esse filhote voar, ele vai parar de depender dos outros para trazer comida na boca, mas ele vai caçar a sua própria comida. Até quando você vai viver de bengala? O que é viver de bengala? É dependendo de A, de B, para ser para tudo. Até quando você vai contar as experiências do outro? Até quando você vai viver escravo da história dos outros? Deus quer que você escreva a tua própria história. Erabacanduremaia. Mas é você que tem que decidir voar, meu irmão. Se eu pudesse te fazer voar, eu te faria, mas essa capacidade está dentro de você, não está dentro do pastor Carlos. E eu quero te dizer que nessa noite, Erabacanduremaia, essa mensagem, ela vem como um anti-inflamatório para você que está todo ferido nesse ninho. E o Espírito Santo está tirando toda a infecção da tua alma. Todas as feridas. E o Espírito Santo está te dizendo: voa, meu filho. Voa, minha filha. Eu quero que você prove o que você não provou ainda. Eu quero que você enxergue o que você não enxergou ainda. Eu não te criei, não te gerei para você se fechar no teu mundo.
Eu te criei e te gerei para você viver o que eu tenho para ti. Orebai ekel idiovedere manahaya. Mas infelizmente, meu irmão, se você não decidir voar, você vai morrer nessa estrutura. Você vai morrer nesses conceitos religiosos vazios. Você vai morrer nessas experiências vagas. Você vai morrer dependendo de A, de B, de C para tudo. Sendo que Deus te chamou para viver algo sobrenatural com Ele. Orebai ekel idiovedere manahaya. Nessa noite, para mim orar, aleluia, eu estou sentindo a glória de Deus, meu irmão. E Deus mandou eu falar um texto aqui. E eu quero que você feche teus olhos para ouvir a palavra que eu vou liberar, porque ela é a palavra de Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus, aleluia, 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 aleluia. Isaías capítulo 40, versículo 29. Pastor, eu estou sem força, eu estou cansado, eu estou ferido, eu estou machucado. É melhor eu ficar quietinho no meu ninho. É melhor eu ficar aqui quietinho e morrer do jeito que eu estou. Mas olha o que Deus está te dizendo. Isaías 40, 29. O Senhor dá força ao cansado. E Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Sabe o que Deus está fazendo agora contigo? Ele está renovando as tuas forças. Pastor, eu não tenho força. Ele multiplica o poder dele sobre o nada. Ele está revestindo você de poder e autoridade agora. Eu estou sentindo a graça de Deus te colocando de pé. E escute o que eu estou dizendo, porque vai se tornar uma profecia esta semana. Você não vai mais contar experiências dos outros, mas você vai contar as tuas próprias experiências. Você não vai mais ter visões dos outros, contar visões dos outros. Você vai começar a contar as tuas próprias visões. Você não vai mais viver escravo dos outros. Mas você vai sair e vai à procura daquilo que é teu por herança. Orebacande, oremaia. E eu vejo o amor de Deus, porque você sabe por que Deus mexe na tua estrutura, mexe no teu ninho. É porque Ele tem algo novo para a tua vida. Orebaia, kel e joremanahastia. Entenda isso, eu vou orar. A nossa vida é feita de ciclos, meu irmão. E Deus sempre trabalha no ciclo de 7. A cada 7 anos as coisas mudam. E tem pessoas que já passou 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. E permanece no mesmo ciclo. Permanece nas mesmas coisas. Querida, em nome de Jesus. Até quando você vai sufocar a capacidade e o poder que Deus te deu? Deus quer manifestar algo novo. Deus, para alguns que estão me ouvindo aqui, quer manifestar algo muito grande. Mas você precisa se render ao propósito dele. Não tenha medo. Ele te deu asas para voar. Orebaia, keminahastia. Uremi kelebau e jorebacanduremanahastia. Há um renovo do céu
vindo sobre vidas agora, nos ossos, no nervo, na pele. Há uma renovação física e espiritual se manifestando agora em lares que estão acompanhando essa live. Eu vou repetir, há uma renovação física e espiritual. Que muitos que declararam que você vai morrer da forma que está, terão que glorificar ao nome do Senhor por tudo que Ele vai fazer. E receba essa palavra. Não é a partir de amanhã, não é a partir do mês que vem, é a partir de agora. Deus começa a manifestar poder para você voar, para você sair do ninho. É agora, glória a Deus. É glória, feche seus olhos, aleluia. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este momento. Oh, meu irmão, se vier línguas estranhas, fale em mistério, porque demônios não entendem língua estranha que crente ora. Se vier lágrimas, chora, porque as lágrimas ajudam a cicatrizar as feridas da tua alma. O Espírito de Deus está vindo como bálsamo sobre nós, Senhor. É o bálsamo de Gileade que cura as feridas do teu povo. Desça sobre os salvos agora do bálsamo da cura. Espírito de Deus, renova os sonhos, os projetos, o vigor. É a tua palavra liberada que diz que o Senhor dá força ao cansado. E o Senhor multiplica o teu poder sobre aquele que não tem nenhum vigor. Manifesta o sobrenatural agora. Orebacando, Oremaia, esta palavra é profecia. E esta palavra vai se cumprir esta semana. Eu profetizo que teus filhos vão ter experiências que não tiveram ainda, visões que não tiveram ainda. Reveste de poder, Senhor, este homem, esta mulher, este jovem, e muda histórias para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Arabacanduremaia. Se eu pudesse estar diante de você, eu só iria te dizer o que eu vou dizer agora. Não vire as costas. Comece a voar. Comece a voar. Não tenha medo. Voe. Ele não te fez para viver enclausurado, enclausurada nesse ninho. Ele te fez para voar. Como Deus está falando, meu irmão. Alabau e Jerebaia. Eu preciso terminar, que eu já passei do horário. Querido Deus, te abençoe esta semana. Deus abençoe. Você vai dormir uma outra pessoa hoje. E mande o testemunho para mim. Eu tenho recebido alguns testemunhos, eu vou começar a colocar no ar e na rádio os testemunhos. Testemunhos de muito milagre, meu irmão. E você vai contar teu testemunho essa semana para mim ainda. Orebacando reminástia. Fique numa semana debaixo dessa palavra, debaixo dessa bênção, debaixo dessa unção. Remoa essa palavra, assista essa mensagem de novo. Porque essa mensagem veio para tirar você do ninho, para a glória de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.